Olá, meus amores, bom dia novamente. E hoje a gente vai falar sobre medidas de superfície. A gente vai falar sobre a ideia, né? Construir a ideia do que é uma medida de superfície. Apesar de vocês já terem visto em outros momentos, acredito ano passado vocês já viram medida de superfície. A gente vai construir essa ideia e entender melhor o que é uma medida de superfície, ok? Então, para começar, a gente pode observar aqui o retângulo A e o retângulo B. E aí eu perguntaria para vocês, qual desses dois retângulos tem a maior superfície? Ou seja, tem a maior medida de superfície? Só observando esses dois retângulos, seria possível determinar? Bom, para a gente saber qual deles tem a maior medida de superfície, a gente poderia fazer a comparação, né, entre os dois. E para fazer a comparação entre os dois, a gente necessita calcular a área de um retângulo, tá? E como é que calcula a área de um retângulo? Bom, nessa parte inicial, a gente vai formular a ideia do que é superfície, tá? Do que é medida de superfície. Mas existe fórmula, tá? Para calcular a superfície ou para calcular a área de superfície de alguns polígonos. No caso aqui do quadrado, do retângulo, a gente tem uma área específica para calcular a área dele. E o que é a área desse retângulo? O perímetro, né? Que fazer uma analogia aqui, uma comparação com o perímetro. O perímetro era você pegar as medidas de todos os lados e somar, não é isso? Ou seja, o perímetro é o contorno que essa figura faz. Já a medida de superfície, que a gente determina como área, é toda essa parte de dentro, ó. Toda essa parte aqui de dentro do retângulo. Toda essa parte aqui pintada de cinza do retângulo. Essa é a sua área. Tanto do retângulo A quanto do retângulo B. Essa é a sua área que a gente chama medida de superfície. Aí a gente já vai adiantar, que é algo que vocês não vão utilizar agora, como é o cálculo da área de um retângulo. Para você calcular a área de um retângulo, você utiliza uma fórmula, tá? A área do retângulo, que é igual a base vezes a altura. A base representada pela letra B e a altura representada pela letra H. Mas quem é a base? Ó? A base do seu retângulo é essa aqui, ó, que é 8 centímetros. Essa é a sua base, que é a mesma correspondente a essa aqui de cima, ok? Porque tem o mesmo valor. E a altura é essa aqui, tá? A altura é essa aqui, que é 4 centímetros. Essa é a sua altura representada pela letra H, ok? Essa é a altura. Então, para você calcular a área desse retângulo, basta você fazer base vezes a altura. Quem é a base aqui? A área do retângulo vai ser igual. A base é 8 e a altura é 4. Então, 8 vezes 4. Então, a área do retângulo vai ser igual a 32 metros. Aí, a área, ela é elevada ao quadrado, tá? Metros quadrados. Então, se eu quiser calcular a área desse outro retângulo, eu vou fazer base vezes a altura novamente, tá? No caso aqui, a nossa base, ó, é 5. Nossa base é 5. Então, a área do retângulo vai ser igual a 5 vezes a altura, ó. A altura, a nossa altura aqui, ó, ela é 7. Então, 5 vezes 7. Então, a área do retângulo vai ser igual a 35 metros quadrados.
Então, aqui eu tenho uma área de 35 metros quadrados e aqui eu tenho uma área de 32 metros quadrados. Então, quem tem maior superfície vai ser o retângulo B, que tem 35 metros quadrados, tá? Ok? Então, vamos lá. A área de uma figura plana indica quantas vezes uma unidade de medida de superfície cabe na superfície da figura. Considere a situação a seguir. O Sérgio vai pintar as paredes da cozinha e da sala de sua casa, ambas em formato retangular. Para isso, ele cobriu a superfície do chão com folhas de jornal de mesmo tamanho, colando uma ao lado da outra, como na imagem, tá? Então, ele queria pintar aqui as paredes, então, para não cair tinta no chão, ele cobriu toda a área, ó, como você pode ver, da sala, que é em formato retangular, com folhas de jornal colando uma ao lado da outra, tá? Aí, vamos lá, ó. Note que para cobrir o chão da cozinha foram utilizadas 35 folhas de jornal. Então, se você contar aqui, ó, você tem 35 folhas de jornal, tá? E para cobrir o chão da sala, 32 folhas de jornal. Então, se a gente contar aqui o chão da sala, ó, foram colocadas 32 folhas de jornal. Ou seja, lembra que a gente tinha aqui inicialmente o retângulo com as medidas de 8 centímetros por 4 e de 5 centímetros por 7? E a gente aplicou aqui uma fórmulazinha que a tia ensinou para vocês, que é a fórmula que calcula a área de um retângulo, e que a gente descobriu que a área desse retângulo aqui é 32 e desse daqui é 35. Bom, essa que eles estão sendo utilizados aqui são as mesmas medidas das folhas de jornal, tá? Então, observe aqui que exatamente 32 folhas foram utilizadas para cobrir o chão da sala e 35 folhas foram utilizadas para cobrir o chão da cozinha. Logo, a gente pode dizer, tomando assim como unidade de medida de superfície a folha de jornal, que a cozinha tem uma área igual a 35 folhas de jornais e a sala tem uma área igual a 32 folhas de jornal. Logo, a cozinha, por ter 35 folhas de jornal e a sala por ter apenas 32 folhas, a cozinha vai ter uma área de superfície maior, né, do que a área da sala, porque na cozinha pegou mais folhas de jornal do que na sala, tá? Então, a gente conclui o quê? Que a cozinha é maior que a sala. Vamos agora ver esse exemplo, onde a gente tem aqui uma malha quadriculada. Nessa malha, a gente tem algumas figuras formadas em cima delas. E utilizando o quadradinho, tá? Esse quadradinho aqui como uma unidade de medida de superfície, a gente quer calcular a área da figura A, da figura B e da figura C. Observe que um quadradinho representa uma unidade, tá? Então, vamos ver quantos quadradinhos aqui a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quer dizer que na figura A, como cada quadradinho representa uma unidade, eu tenho uma área igual a 11 unidades, ou a 11 quadradinhos, ok? Na figura B, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí aqui eu tenho a metade do quadradinho, então eu tenho 12,5, não é isso? Mais a metade do quadradinho, então eu tenho 12,5 quadradinhos, ok? Aqui na C, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, na figura C, eu tenho 11 unidades, ou seja, 11 quadradinhos. Então, aqui, ó, toda essa parte que está de cinza representa a área ocupada por essas figuras planas, ok?
Então, meus amores, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem falar com a tia, tá? Beijos, tchau, tchau.